Bom dia galera. Estou aqui, tô viajando ainda, né? Tô fora de casa aqui, tá chovendo, tô com um tempinho aqui. Resolvi fazer mais um vídeo hoje aí pra falar do nosso tricolor paulista. Mas antes gostaria muito de pedir, galera, o seu like e a sua inscrição nos ajuda, nos motiva demais, né? Já fazia muitos meses, até anos, assim, faz anos, né, que eu não levo o canal do jeito que tem que ser, né, galera? Mas agora eu vou voltar de novo. Eu tô mudando para uma casa maior lá na minha cidade. Vou ter como já deixar um cenário pronto, né? Então, assim, eu vou pegar firme aqui no YouTube, assim, pra gente discutir coisas do São Paulo, porque tem muita coisa do São Paulo para discutir, galera. Eu quero falar mais um pouco sobre o assunto de ontem, né? O São Paulo, galera, é um clube que a torcida ainda não sabe, né? Mas assim, o São Paulo, ele tá numa crise muito grave. Às vezes a pessoa fala assim, mas essa crise é ali, é acolá. Não, é grave. É grave. Por exemplo, você vê muito São Paulino falar assim, por que que o São Paulo, pô, a gente vende jogador, vende isso, vende aquilo, vende acolá, e por que que a gente ainda vai ficar com déficit no final do ano ainda? Anunciado um déficit milionário para o São Paulo arcar. Eu vou tentar explicar para vocês entender como a nossa situação é gravíssima. Ou alguém socorre o São Paulo, ou o São Paulo vira SAF, ou o São Paulo arruma presidentes que venham agora para o São Paulo com a ideia de recuperar o clube, não de fazer mandatos e tentar títulos nos seus mandatos. Vou tentar explicar para você essa história lá atrás. O que acontece? Eu não sei precisar quando começaram a endividar o São Paulo. Eu teria que fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, pegar um tempo. Se vocês quiserem, use espaço para comentários aí e fala, Antônio, traz a fundo pra gente aí, eu vou pesquisar essa história e aí eu trago para vocês com bastante precisão. O que eu vou poder falar agora são coisas assim um pouco por cima, não é nada assim real, com dados jornalísticos, com números precisos, entendeu? Então vai ser uma parada meio por cima, não é uma coisa assim real. É só para você entender a situação do nosso São Paulo. O que acontece? O Palmeiras vivia uma situação semelhante a essa. O Paulo Nobre chegou no Palmeiras, um cara que amava o clube, um cara milionário, com muita grana, tirou de cara um dinheiro absurdo e injetou no Palmeiras. O que ele fez? Ele não deu esse dinheiro pro Palmeiras de graça. Ele injetou esse dinheiro com juros baixíssimos. Por exemplo, é menos de 0,5%. Quase um valor simbólico, né? E aí o clube catou toda essa grana e não tinha juros para pagar. Aí o clube se reergueu e aí depois ele passou o mandato para a Leila veio com a Crefisa e aí também com toda a administração. Um clube sem dívida, galera, um clube ele caminha. O clube sem dívida ele pode acertar ou pode errar numa negociação. Mas um clube na situação de São Paulo e de Corinthians, ele não tem futuro. Vou dizer a vocês, por exemplo, hoje se especula-se, né, que o São Paulo tem uma dívida que passe de 1 bilhão. Que passe de 1 bilhão com probabilidade para atingir muitos valores lá acima. Vamos fazer uma conta básica, uma conta assim, sendo muito otimista mesmo. Se o São Paulo deve 1 bilhão, 1 bilhão, significa que vamos colocar que o São Paulo pegou esse dinheiro, porque esse dinheiro tem que pagar juros. Esse dinheiro não existe nenhuma possibilidade de ele não estar vinculado a juros. Ninguém faz o que o Paulo Nobre fez. É juros que o São Paulo paga. Então vamos dizer, o São Paulo deve 1 bilhão a 0,5%, que é um juro muito baixo, quase um juro de 5%, né? Que é um juro quase impossível de pegar para time de futebol, que tem poucas garantias de pagar essa grana. Então vamos colocar lá
a 5%, São Paulo pega esse dinheiro, alguém que deve 1 bilhão, você vai fazer uma dívida de 50 milhões por mês só de juros. 50 milhões por mês de juros, por ano, dá 600 milhões. Ou seja, se o São Paulo tiver uma arrecadação aí de uns 800 milhões anual, tem que dar uma olhada para saber precisamente, quer dizer, o São Paulo teria só cento e poucos mil para folha salarial, para investimento no clube, para compra de atleta, para as mais demandas que precisa um clube de futebol. Ou seja, como que vai sobreviver assim? O que vai acontecer? Se o São Paulo tem uma folha salarial hoje de 30 milhões, isso significa que anual a gente tem uma folha anual de 360 milhões. Anual. Ou seja, o São Paulo paga muito mais de juros do que de custo para manter o elenco, folha salarial e as coisas. Ou seja, qual que é esse cenário? Esse cenário a conta nunca vai fechar. O São Paulo pode vender atleta, pode vender atleta da base, do junior, lá do dente de leite, do que for. Como que o clube vai arrumar 600 milhões só para pagar de juros? De juros, para depois você começar a fazer alguma coisa pro teu clube. Aí você pode arrecadar o que for. Essa conta não fecha. Essa conta só fecha desse jeito que eu te falei. Ou o São Paulo arruma alguém que ama o clube, vai lá, paga essas contas, empresta esse dinheiro a um juro muito baixo. E aí o São Paulo se compromete em pagar e aí é uma solução. Ou o São Paulo vira a SAF, porque daí SAF não precisa pagar as contas, e aí o São Paulo também consegue sobreviver para frente, pagando o passado dessas dívidas. Ou vai ter que vir um presidente no São Paulo, sacrificar alguns mandatos, uns 2, 3 presidentes para sair, sacrificar, zerar essa conta, para que aí o clube consiga, com a sua arrecadação, sobreviver e voltar a ser grande de novo. Porque esse processo lá atrás, desculpa, galera, esse processo lá atrás de endividamento do clube, que alguém começou tentando ganhar competições, e aí faz negócios que não são bons, e aí o clube não consegue arcar com as dívidas, e aí vai gerando a dívida e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o próximo presidente ele chega e ele fala, eu não vou pagar dívida. Por exemplo, talvez foi a ideia do Casares, né? Eu não vou sentar aqui 4 anos para ficar pagando dívida. Eu vou tentar montar um elenco e marcar o meu mandato, né? Porque ninguém vai lembrar daqui 20 anos quem pagou a dívida do São Paulo, quem sacrificou o mandato. As pessoas vão lembrar de quem ganhou a Libertadores, de quem ganhou o Mundial. Por exemplo, isso é muito comum na política, né? Aqui na minha cidade, Hortolândia, ela é uma cidade nova, tem 30 e poucos anos. Quando o Hortolândia nasceu, Hortolândia tinha um problema de água, a gente faltava água, eu cansei, passei a vida toda buscando água para minha mãe em carriola, tambores de água para a gente fazer a coisa básica de casa. Aí Hortolândia emancipou da então cidade de Sumaré e depois veio um prefeito. O primeiro prefeito, o que ele fez? Em vez de ele trazer a água para a cidade, ele veio e ele trouxe uma praça, que é a Praça Poderosa, é uma praça muito famosa, né? Ela é feita aos mods ingleses, né? Na época ela tinha cabines de telefonia inglesa, é uma praça muito bonita e muito cara, custou para a cidade. Ele fez isso, por quê? Qual que é a ideia dele? É marcar o mandato. Por exemplo, depois entrou outros prefeitos aqui em Hortolândia e trouxeram a água. Mas ninguém lembra quem trouxe a água, porque isso daí é necessidade básica. Ninguém lembra de quem trouxe a água, mas todo mundo lembra de quem fez a Praça Poderosa. Eu contei isso para vocês entenderem o contexto, é o que acontece num clube de futebol.
Ninguém quer fazer uma administração que deve ser feita. As pessoas, os presidentes que entram no clube, eles querem ganhar títulos. Então eles não estão se importando com a dívida. Por exemplo, o Casares chegou no São Paulo, nesses mandatos que ele está. Ele falou, eu não vou pagar dívida. Ah, tinha 800 milhões de dívida. Eu não vou pagar não, não foi eu que fiz 800 milhões. Eu vou tentar montar um time forte aí, ganhar títulos, para daqui 6, 7 anos, quando eu deixar o clube, as pessoas falarem, a gestão Casares foi ótima. Ganhamos isso e ganhamos aquilo. Mas em compensação você compromete o futuro do clube. Então o São Paulo hoje, na minha visão, é o que a torcida do São Paulo deveria se atentar, é que o São Paulo não tem condições hoje de brigar pra gente de igual para igual com outros clubes financeiramente por conta do futuro que estragaram o nosso futuro. Agora ou a gente volta lá atrás para consertar isso, ou a gente quita essas dívidas e aí a gente faz um São Paulo mais forte, um São Paulo autossuficiente, porque a arrecadação que o São Paulo tem, galera, é arrecadação pra gente todo ano brigar lá em cima, como o São Paulo sempre fazia. Comprava jogadores de alto nível, pagava em dia, pagava tudo certinho, era um clube modelo, que todos os jogadores queriam vir jogar no São Paulo Futebol Clube. Mas por quê? Porque o São Paulo não tinha essas dívidas. O São Paulo tinha um Morumbi rentável, o São Paulo tinha as contas em dias, então isso fazia o São Paulo ser grande. Quando começaram a endividar o clube, ninguém cuidou, né? Agora sim, o que eu vou dizer? O cara tá errado, o próximo tá errado, o próximo tá certo. O que eu quero dizer é que é o seguinte, se a gente tiver essa mentalidade que está tendo nos últimos anos do São Paulo, na qual ninguém está preocupado em pagar a dívida do São Paulo, daqui uns dias a gente pode ver o Morumbi penhorado. Por quê? Porque essa dívida vai ter que ser paga. Aí a gente pode até ficar sem estádio, imagina isso? Que situação terrível pra gente ficar sem estádio. Porque não cuidaram. Agora sim, eu vou dizer que essa culpa é de todo mundo que endividou. O cara que começou a endividar o São Paulo, precisa ver. Às vezes o cara ganhou um monte de títulos, mas ganhou a que preço? Desgraçando o futuro do clube. É isso que a gente não, que o torcedor tem que entender. Só que o torcedor, quando ganha, o torcedor ele fica feliz e acha que esse foi o melhor presidente que o clube teve. O torcedor não consegue enxergar que às vezes esse que ganhou é o pior que teve. Por quê? Porque ele desgraçou o futuro do clube. A gente precisa de presidentes que sejam corretos com o São Paulo. Que o São Paulo viva a realidade do São Paulo. Não adianta a gente trazer um jogador lá de 50 milhões e a gente endividar o clube para isso. Entendeu? Foi isso que provavelmente fizeram no São Paulo. Endividaram o clube e agora a gente não consegue sobreviver. Agora o que a gente vai fazer? A torcida tem que entender isso. E tem que cobrar isso. Tem que cobrar administrações que venham para pagar essa dívida. Não administrações que venham para deixar um legado. Administrações que venham para ser lembradas no futuro. O fulano deixou 2 mundial pro clube. Não. A gente precisa ganhar mundial, sim. Mas a gente precisa ganhar com saudável. Não ganhar a todo custo. Não permitir que isso seja feito. Você vê que nem assim o Flamengo e o Palmeiras, que saíram dessas administrações horrorosas. O Flamengo arrecada muito, contrata quem quer, há milhões. Mas por quê? Porque não tem essas dívidas. Porque você veja bem, a folha salarial de São Paulo, se ela tiver em 30 milhões hoje, eu não fiz um estudo alto para chegar a esse ponto. Se ela tiver em 30 milhões hoje, o São Paulo já começa, se ele está devendo 1 bilhão a um juro de 0,5%, o São Paulo já começa tendo que fazer quase 100 milhões no mês de arrecadação para você conseguir fechar a conta do mês. Não é a do ano, é a do mês. Aí como que você paga isso? Não consegue pagar. Aí essa dívida vai embolar de novo. Aí vai ser mais juros sobre juros.
Aí assim, eu tô falando 0,5%, mas esses juros é muito mais que isso, né? Provavelmente. Então esse juro vai subindo, aí no mês que vem vai subindo, vai subindo. Aí daqui 2 anos, por exemplo, o atual presidente sai, ele vai resolver tocar a vida dele, tudo bonitinho, tudo organizado, com as contas deles em dia. E o clube fudido pra caramba. E o clube quase pedindo pelo amor de Deus. Aí a gente como torcedor só fica feliz quando ganha. A gente não entende que às vezes você ganhou, mas você ganhou acabando com o clube. Como fizeram com o Corinthians. O Corinthians ganhou os campeonatinhos a que preço? O Corinthians está comprometido totalmente o futuro do Corinthians. Onde que eles vão? Eles estão com mais de 2 bilhões de dívida. Isso é impagável. Isso é quase impagável. Entendeu? Como que eles vão resolver isso também? Mas o nosso foco aqui é o São Paulo, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente como torcedor, a gente precisa cobrar que o São Paulo resolva o problema das dívidas antes de querer fazer outras coisas. Porque se a gente não tiver presidente que cuida disso, galera, a gente acabou. Em poucos anos aí a gente tá quebrado, falido até. Por quê? Porque essa dívida vai se tornar impagável. Hoje essa dívida, ela custa toda a saúde do clube. Você vê, se você vender camisa, se vender jogador, se você arrecadar isso, aquilo, ainda vai fechar no vermelho ainda. E fechando no vermelho significa que você aumentou a dívida e não pagou nem R$ 1 do que está para trás. Ou seja, tudo aquilo para trás crescendo como uma bola gigantesca. Você entendeu? É falência, galera. Isso daí se o São Paulo não cuidar agora, a torcida, as pessoas que têm força no São Paulo, não acordar agora, não levar esses assuntos adiante, o São Paulo pode falir, pode perder o Morumbi, pode ter coisas drásticas e sérias. Então eu espero que vocês espalhem esse vídeo para todos os grupos de São Paulinos aí, para a gente começar a tentar cuidar desse assunto. A gente tá muito atrás de jogador, de título, daquilo, mas a gente tem uma coisa muito mais importante para cuidar agora, que é o futuro do São Paulo Futebol Clube. E se a gente não cuidar, a gente pode ter um futuro desastroso. Se você gostou do vídeo, galera, deixa um like. Mas galera, não deixe de espalhar esse vídeo. Essa é a mensagem mais importante que o São Paulino precisa entender nesse momento. A gente não precisa de jogador, de título agora, de N coisa. A gente precisa salvar o São Paulo. A gente precisa da saúde do São Paulo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Antônio Gomes aqui para o canal Papo de São Paulino. Fiquem com Deus.